Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fechemos os nossos olhos diante desse evangelho que nós acabamos de escutar. Mergulhemos nessa linda passagem dos discípulos de Emaús e do Cristo que vem ao encontro. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor
e o som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. Já não Chore, Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Teu Senhor está Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós podemos imaginar toda essa passagem que nós acabamos de escutar no Evangelho, que essa música também retrata como foi aquele episódio. Todos naquela época, os 2 discípulos de Emaús, os apóstolos, os 12 apóstolos, e todos os discípulos que acompanhavam Jesus, todos aqueles que acreditavam em Jesus como libertador, todos eles tinham a cruz como castigo, como sinal de morte. Nós podemos ver a cruz, assim como eles viram a cruz. Eles viram o Cristo morrer na cruz. Todos viram o Cristo morrer na cruz. Para eles foi um fracasso. A esperança que eles tinham no Cristo se foi, morreu. O Cristo ali eles viram morrendo na cruz. Aquele homem a quem eles muito colocaram a confiança, estava morto. Derramou todo o sangue na cruz. Para eles foi um tempo perdido. Passaram 3 anos seguindo aquele homem que dizia que era o libertador, está morto na cruz. E eles voltam tristes, abatidos, sem esperança. Até deviam estar chorando, andando naquele caminho, voltando para Emaús. Estavam vivendo um luto sem fim. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês, todos que estão aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, aonde você está, quantas vezes nós vivemos luto sem fim também na nossa vida? Quantos pais e mães vivem um luto sem fim pelos filhos que se foram e pararam de viver, pararam de acreditar na vida e estão mortos vivos? Quantos filhos também, porque o pai ou a mãe se foi, ou porque um irmão, um parente querido se foi, parou de viver? Quantos pais decretaram também o luto de seus filhos vivos, mas porque os seus filhos estão numa vida de drogas, que aparentemente está perdido? Mas quantos pais e mães já decretaram a morte porque não tem mais esperança? Quantos também já decretaram a morte de filhos que estão na prisão, por não acreditarem que haverá uma conversão? Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto existe um sopro de vida, enquanto existe um respirar, há salvação. Enquanto existe um só respiro de vida, Deus pode salvar. Nós vimos o ladrão na cruz, não tinha mais esperança, ele estava na cruz, ia morrer, mas no último suspiro de vida dele, o Cristo salvou. Meus irmãos, se você está
sem esperança, triste, abatido como os 2 discípulos viram a morte do Cristo, de mortes que vocês passaram na sua vida, na sua família, de entes queridos, existe uma esperança. Se o Cristo está na nossa vida e passa na nossa vida, existe uma esperança. Já não chores, Jerusalém. Esse Jerusalém, coloque o seu nome. Já não chores, Jerusalém. A alegria voltou. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Não está mais na cruz. Ele ressuscitou. A esperança retornou. E existe algo de interessante hoje em todas as leituras. Na primeira, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho. Algo que é comum, que resume em toda a liturgia de hoje. O Senhor, que quer que saibamos que Ele está conosco, que Ele caminha conosco. Na primeira leitura, veja, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não vacile. A primeira leitura fala isso. Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois Ele está à minha direita, e não deixará que eu vacile. No Salmo que nós escutamos, tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se Ele está ao meu lado, eu não vacilo. E no Evangelho, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhou ao lado deles. Na primeira leitura, o Senhor está à minha direita, para que eu não vacile. No Salmo, Ele está à minha direita, está ao meu lado, eu não vacilarei. E no Evangelho, diante de toda a situação que eles estavam vivendo, o Senhor vem ao encontro, se coloca ao lado e caminha com eles. Muitas vezes o Senhor vai aparecer na nossa vida sem esperarmos. Como os discípulos não esperavam o Mestre. Eles viram o Cristo morrer na cruz. Jamais eles esperariam que o próprio Cristo que estava na cruz morto viria ao lado deles caminhando vivo. Muitas vezes o Senhor vai aparecer na sua vida sem você esperar. Mas Ele sempre vai esperar que você o convide a entrar. Fica conosco, Senhor. Já é tarde. A noite já vem. A noite, como sinal, naquela época, João mesmo fala, a noite era sinal de ausência de Deus, de ausência da presença de Deus. A noite, a escuridão. E naquele momento os discípulos dizem, fica conosco, Senhor, porque a noite já vem. O Senhor vai aparecer nas noites da sua vida, que você não tem mais esperança, que você desistiu de tudo, não acredita mais na conversão daquele seu ente querido. O Senhor vai estar ao seu lado direito, caminhando com você para que não vacile. O Senhor, nesse momento que você passa, Ele vem caminhar com vocês, conosco. O segredo para vivermos bem a nossa vida cristã é esse, que resume: o Senhor anda conosco, caminha ao nosso lado e nós não vacilaremos, porque Ele está do nosso lado, nos apresentando as Escrituras, nos mostrando passo a passo, para que os nossos olhos se abram. Veja, o mesmo Jesus ali que caminhou com os apóstolos, Ele nos mostra que é o mesmo, da mesma forma que Deus estava com aqueles que Ele escolheu lá desde o Antigo Testamento, que era o Deus que caminhava com o seu povo escolhido, o Deus que não deixava o seu povo sozinho, o povo que volta e meia era infiel a Deus, o povo que voltava-se à idolatria, deixava o Deus, mas Deus que caminhava com eles, porque não queria que o seu povo se perdesse. Ali em meio ao deserto, é o Deus que caminha conosco. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar nunca. Ele não vai te deixar. Sabe por quê?
porque Ele não quer te perder. O Senhor nunca vai te deixar, porque Ele não quer te perder. E sabe por que Ele não quer te perder? Porque você é criatura amada de Deus. Você foi criado por Ele. Você não está aqui por acaso nesse mundo. Se você está aqui é porque Deus te quis, Deus te desejou, e Deus quer a tua salvação. Sabe por que Ele te ama e Ele te criou por amor? Porque Ele quis. É simples. Não tem segredo em Deus. Ele te criou por amor, Ele não quer te perder, Ele te ama porque Ele quer. Ele escolheu os apóstolos, não porque eram os melhores, mas a palavra diz, Ele escolheu os que Ele quis. E Ele escolhe a cada um que está aqui, a você que está em casa, porque Ele te quer. É simples, Deus te escolheu, porque Ele te criou por amor, não quer te perder, e Ele quer a tua salvação. Como diz a segunda leitura, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como o ouro, como a prata, mas pelo precioso sangue do Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Você vale o sangue do Cristo derramado na cruz. Quer maior prova de amor? Não tem. Você quer uma prova maior? Ele pode vir morrer na cruz de novo, derramar todo o seu sangue, gota a gota, até jorrar água, porque não tem mais sangue. Mas não precisa mais o Cristo voltar, morrer na cruz. Nós já entendemos. Ele já morreu na cruz, já ressuscitou, a alegria voltou. Já não chores, Jerusalém. Já não chores, Pedro, Maria, Marta, João, o seu nome. Não chores mais. A alegria voltou, o Senhor está vivo. Mas muitas vezes nós não vamos ter uma fé suficiente. Por isso o Senhor vem auxiliar a nossa fé. A nossa fé é pouca. E muitas vezes nós não reconheceremos. E não estamos reconhecendo Jesus que grita ao nosso lado direito. Que está gritando para que escutemos. E nós não percebemos, não escutamos. Muitas vezes cegos. Não vemos, não enxergamos a presença do Senhor, não enxergamos o Senhor que caminha ao nosso lado, que está dizendo, sou eu, estou aqui, não temas, como o evangelho de ontem. Os discípulos que estavam apavorados, porque o vento soprava, a água se agitava, e o Senhor veio caminhando sobre as águas, e eles tiveram medo, e o Senhor disse, calma, sou eu, não temais. O Senhor fala para você hoje, eu estou do teu lado, não temas, sou eu, a alegria voltou, a esperança voltou. Enquanto nós olharmos, nós colocarmos os nossos olhos apenas para o nosso pecado, apenas para as nossas fraquezas, se nós fitarmos os nossos olhos apenas nos nossos problemas, nas situações adversas da nossa vida, nós nunca enxergaremos o Cristo que caminha conosco ao nosso lado. Tire os seus olhos dos seus problemas. Tire os olhos da tempestade, da água agitada, da tristeza, da desilusão. Fita os teus olhos no Cristo. Ele te ama, Ele não quer te perder, Ele quer te salvar. Fita os teus olhos no Cristo. E foi ao partir do pão, que os dois discípulos reconheceram Jesus. Nós estamos na Eucaristia, celebrando a ressurreição do Senhor. Daqui a pouco, o pão e o vinho será apresentado. Se tornará o corpo e sangue de Jesus. O pão será partido. O corpo de Cristo se partirá para ser distribuído. E nós reconheceremos, nós já reconhecemos, e estamos aqui, todos os dias, em uma capela, nos lugares mais longínquos, o Cristo se faz presente na Eucaristia, na sua cidade, na sua paróquia, na sua diocese, naquela capelinha lá, no final do mundo, o Cristo está se fazendo presente na Eucaristia.
e nós podemos nos aproximar dessa graça. É salvação, o Cristo quer nos salvar. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. A felicidade vem, como o Salmo nos mostra, quando estamos juntos daquele que pode nos salvar, que é o Cristo. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Jesus não te deixará no chão, Jesus não te deixará entregue à morte, Ele vai segurar na tua mão e te levantar. A alegria voltou, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém. Canta isso, junto com o ministério. Já não chores, Jerusalém. A alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E canta isso pensando em você, pensando nos seus familiares, colocando o teu nome no lugar de Jerusalém. Não chores, a alegria voltou. O Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Para terminar, canta forte novamente. Já não chores. Já não chores, Jerusalém. Alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!